Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já reparou que alguns homens parecem atrair atenção sem esforço, enquanto outros fazem tudo certo e mesmo assim são ignorados? Não é beleza, não é dinheiro e definitivamente não é repetir frases prontas da internet. A verdade, e isso vai soar desconfortável, é que a maioria dos homens foi ensinada tudo errado sobre atração. Ensinaram você a impressionar, agradar, correr atrás, provar valor o tempo todo, mas ninguém te ensinou como se tornar naturalmente interessante, e isso muda tudo. Agora imagina que estamos sentados lado a lado tomando um café e eu te digo algo que poucos têm coragem de admitir. Quanto mais você tenta conquistar alguém, menos magnético você se torna. Estranho, né? Mas faz todo sentido quando você entende como conexão humana realmente funciona. Mulheres não se conectam com performances, elas se conectam com presença, segurança emocional, clareza e consistência. Elas percebem quando um homem está tentando atuar para agradar, e isso quebra a atração rapidamente. O problema é que muitos homens confundem intensidade com valor. Confundem disponibilidade total com carinho, confundem esforço excessivo com maturidade e acabam criando exatamente o efeito contrário ao que desejam. Este vídeo não é sobre manipulação, não é sobre jogos mentais, não é sobre controlar ninguém, é sobre desenvolver características internas que naturalmente tornam você mais seguro, mais interessante e mais respeitado. Não só por mulheres, mas por qualquer pessoa. E sim, algumas dessas características vão contra tudo o que você já ouviu por aí. Podem soar controversas, podem até incomodar no começo, mas são simples, práticas e extremamente poderosas quando aplicadas com equilíbrio. Se você estiver disposto a ouvir com mente aberta, você vai perceber que não precisa mudar quem você é, apenas ajustar como você se posiciona no mundo. Agora, respira fundo, porque a primeira característica é algo que quase nenhum homem realmente domina. 1. Autocontrole emocional, o poder que a maioria dos homens ignora. Vamos começar com algo que quase ninguém ensina aos homens, mas que muda completamente a forma como você é percebido. Autocontrole emocional. Não estamos falando de ser frio, distante ou de engolir sentimentos. Estamos falando de maturidade emocional, de saber lidar com pressão, frustração, rejeição, expectativa e ansiedade sem perder o equilíbrio. Pensa comigo, quando alguém reage a tudo com impulsividade, responde mensagens com desespero, cria conflitos por coisas pequenas, se sente ameaçado facilmente, precisa de validação o tempo todo. Isso transmite instabilidade. Mesmo que a pessoa seja gentil ou bem-intencionada, o clima emocional fica pesado. E ninguém se sente confortável em um ambiente instável. Agora, imagine o oposto. Um homem que sabe ouvir sem interromper, que não entra em discussões por ego, que não se desespera quando algo não acontece do jeito que ele esperava, que consegue manter uma postura calma mesmo quando está desconfortável. Isso transmite segurança, presença, confiança silenciosa. E aqui entra a parte controversa. Muitos homens acreditam que demonstrar emoção intensa é sinal de conexão, quando na verdade pode soar como insegurança emocional. Autocontrole não significa esconder sentimentos. Significa não ser controlado por eles. Significa escolher como agir em vez de apenas reagir automaticamente a tudo. Na prática, isso aparece em pequenas atitudes do dia a dia. Você não precisa responder tudo na hora por ansiedade. Você não precisa transformar silêncio em rejeição. Você não precisa provar valor o tempo todo. Você não precisa ganhar todas as discussões. Esse tipo de postura cria algo muito poderoso. Previsibilidade emocional positiva. As pessoas sabem que podem conversar com você sem medo de explosões, dramas ou jogos emocionais. Isso gera conforto, respeito e conexão real. Outro ponto importante: autocontrole também demonstra autoconhecimento.
Quando você entende seus próprios gatilhos, inseguranças e limites, você para de projetá-los nos outros. Você deixa de agir por medo e passa a agir por clareza. Isso muda sua linguagem corporal, sua voz, sua postura e até suas decisões. Você começa a falar com mais tranquilidade, escuta com mais atenção, age com mais intenção, e isso é extremamente percebido, mesmo que ninguém verbalize. Aqui vai um gancho importante. Quanto mais estável emocionalmente você se torna, menos você depende da validação externa. Você não precisa que alguém confirme seu valor a todo momento. Você já sabe quem você é. E essa autoconfiança silenciosa cria uma presença magnética. Não é algo que se constrói da noite para o dia. É treino, é consciência. É perceber quando você está reagindo no automático e escolher uma resposta mais inteligente. Respirar antes de responder. Refletir antes de agir. Ouvir antes de concluir. Esses pequenos ajustes constroem uma imagem muito mais forte do que qualquer frase ensaiada ou tentativa de impressionar. E talvez o mais interessante de tudo, quando você desenvolve autocontrole emocional, seus relacionamentos ficam mais leves, mais claros e mais honestos. Você deixa de viver no modo defesa e passa a viver no modo presença. Isso não só aumenta sua atratividade, como também melhora sua qualidade de vida. E agora que você entende por que dominar suas emoções é tão poderoso, espera até descobrir a próxima característica, aquela que muda completamente a dinâmica entre você e qualquer pessoa. 2. Vida própria. Quando você para de viver em função dela. Agora vamos tocar em um ponto que muitos homens evitam, porque mexe diretamente com hábitos, rotinas e até com a identidade, ter uma vida própria, forte e ativa. E aqui já começa a parte controversa. Quanto mais um homem faz da outra pessoa o centro absoluto da sua vida, menos interessante ele se torna. Não por falta de carinho, mas por falta de equilíbrio. Quando toda a sua energia, atenção e propósito giram em torno de alguém, você deixa de ser um indivíduo completo e passa a funcionar como um satélite. Isso cria dependência emocional, expectativa excessiva e uma pressão silenciosa na relação. Mesmo que ninguém diga nada, essa dinâmica é sentida. Agora pensa no oposto. Um homem que tem seus próprios objetivos, interesses, responsabilidades, amizades, projetos e uma rotina que faz sentido para ele. Ele não vive correndo atrás de validação. Ele não cancela a própria vida para se encaixar na agenda de outra pessoa. Ele escolhe lhe estar presente, não porque precisa, mas porque quer. Isso muda completamente a percepção. Ter vida própria não é ser distante, não é jogar jogos, não é ignorar ninguém de propósito, é simplesmente ter uma existência completa fora do relacionamento. É ter algo que te move, que te desafia, que te dá identidade e direção. Quando você constrói isso, algo muito interessante acontece. Suas interações ficam mais leves. Você não carrega carência nas conversas. Não transforma cada mensagem em um teste emocional. Não interpreta tudo como sinal de aprovação ou rejeição. Você começa a compartilhar sua vida, não a usar alguém para preencher vazios. Esse é um detalhe que poucas pessoas percebem. Independência emocional gera admiração. Não porque cria distância, mas porque demonstra maturidade. Mostra que você sabe caminhar com as próprias pernas, tomar decisões e sustentar sua própria estabilidade. Outro ponto importante: quando você tem uma vida ativa, você naturalmente se torna mais interessante. Você tem histórias, experiências, aprendizados, desafios. Sua energia muda, sua postura muda, sua forma de falar muda. Você traz conteúdo real para a conversa, não apenas expectativa. E aqui entra mais um gancho forte. Muitas conexões se desgastam não por falta de sentimento, mas por excesso de dependência.
Quando uma pessoa se torna a única fonte de alegria, motivação e sentido, a relação perde leveza. Ter vida própria devolve oxigênio à dinâmica. Você passa a escolher melhor como usa seu tempo. Aprende a respeitar seus próprios limites. Desenvolve disciplina. Fortalece sua autoestima sem depender da aprovação externa. E isso cria algo muito poderoso: presença consciente. Quando você está com alguém, você está ali de verdade. Não por necessidade, não por medo de perder, não por ansiedade, mas por escolha. Essa postura gera respeito, gera tranquilidade, gera uma conexão mais saudável e mais equilibrada. Muitos homens confundem disponibilidade total com demonstração de valor, mas na prática, valor está muito mais ligado à clareza de propósito, consistência e autonomia emocional. Quando você constrói sua própria vida, você deixa de tentar ser interessante, você simplesmente se torna. E talvez essa seja a parte mais transformadora. Quanto mais completo você se sente por dentro, menos você exige que alguém te complete por fora. Agora, se isso já mudou sua forma de enxergar as relações, prepare-se, porque na próxima sessão vamos falar sobre algo ainda mais simples e ainda mais negligenciado, que transforma completamente a forma como você se comunica e se conecta com as pessoas. 3. Comunicação simples, direta e sem jogos mentais. Existe algo extremamente subestimado quando falamos de conexão: clareza na comunicação. Não é sobre falar bonito, impressionar ou ter sempre a resposta perfeita. É sobre ser simples, direto e verdadeiro. Muita gente complica demais o que deveria ser natural. Pensa demais antes de falar, mede cada palavra com medo de errar. Cria interpretações onde não existem. Supõe intenções, imagina cenários, constrói histórias internas que só aumentam a ansiedade. Isso cansa, confunde, enfraquece a conexão. Quando a comunicação é clara, tudo fica mais leve. As conversas fluem, as intenções ficam visíveis, as expectativas ficam alinhadas. O ambiente emocional se torna seguro. As pessoas sentem que podem ser elas mesmas sem precisar decifrar mensagens ocultas. Aqui está a parte controversa. Quanto menos jogos mentais você cria, mais naturalmente a conexão cresce. Não existe charme real na confusão. O que existe é desgaste. A comunicação simples transmite tranquilidade. Ela mostra que você não está tentando controlar a percepção de ninguém. Você não está performando. Você não está competindo. Você está apenas presente, inteiro e coerente. Isso gera algo muito poderoso: confiança emocional. Quando alguém sente que pode entender você facilmente, sem precisar interpretar sinais confusos, o vínculo se fortalece. Outra sensação muito comum é o alívio de não precisar provar nada o tempo todo. Quando você se comunica de forma direta, você não carrega tensão interna. Não existe aquela sensação constante de estar sendo avaliado, testado ou comparado. A conversa se torna humana, não estratégica. Simplicidade também traz autenticidade. Você se expressa como realmente pensa e sente, sem máscaras. Isso cria alinhamento interno. Sua fala combina com sua postura. Sua energia combina com suas ações. Essa coerência é percebida de forma quase intuitiva. E aqui entra um ponto importante. Comunicação clara não é ser duro, nem insensível. É ser respeitoso, honesto e responsável com aquilo que você transmite. É saber ouvir. É saber pausar. É saber falar no momento certo. Quando essa habilidade é desenvolvida, os ruídos diminuem. As inseguranças perdem força. As relações se tornam mais previsíveis emocionalmente. No melhor sentido da palavra, você passa a sentir mais leveza nas interações, menos tensão interna, menos necessidade de controle, mais naturalidade, mais presença. E talvez o mais interessante, quando você abandona jogos mentais, você também abandona o medo constante de perder algo.
Você entende que conexão não se sustenta em estratégias, mas em clareza, respeito e coerência. Isso muda completamente sua postura emocional. Você deixa de se sentir em constante alerta e começa a se sentir mais centrado, mais confortável com quem você é, mais tranquilo em qualquer conversa. E essa tranquilidade é sentida. Agora, se isso já te fez refletir sobre como você se comunica, prepare-se, porque na próxima sessão vamos tocar em um ponto que muitos homens evitam olhar de frente: responsabilidade pessoal e maturidade emocional. 4. Responsabilidade pessoal. Parar de culpar o mundo. Agora vamos falar de algo que muitos homens evitam encarar, não por falta de inteligência, mas por conforto: responsabilidade pessoal. É muito fácil colocar a culpa no mundo, nas circunstâncias, nas pessoas, no passado, no azar, no sistema, nas experiências negativas. Isso alivia momentaneamente, mas também paralisa. Quando você entrega o controle da sua vida para fatores externos, você também entrega seu poder de mudança. Aqui vai a parte que precisa ser dita com calma, mas com firmeza. Muitos homens estão presos em ciclos repetitivos porque se recusam a assumir responsabilidade real pelas próprias escolhas, atitudes e padrões emocionais. Não é sobre se culpar, é sobre assumir direção. Responsabilidade pessoal começa quando você para de perguntar por que isso sempre acontece comigo e começa a perguntar o que eu posso ajustar em mim. Essa simples mudança de mentalidade transforma completamente sua postura diante da vida e das relações. É comum ver homens reclamando de falta de oportunidades, falta de reconhecimento, falta de conexão, falta de respeito, mas mantendo exatamente os mesmos hábitos, a mesma mentalidade, a mesma forma de reagir aos desafios. Sem mudança interna, não existe resultado externo diferente. A maturidade surge quando você entende que ninguém vai organizar sua vida por você, ninguém vai construir sua disciplina, ninguém vai sustentar sua estabilidade emocional, ninguém vai desenvolver sua clareza de propósito. Isso é responsabilidade individual. E isso não precisa ser pesado. Pelo contrário, assumir responsabilidade traz liberdade. Você deixa de ser refém das circunstâncias. Você passa a perceber que sempre existe algo sob seu controle. Suas decisões, sua postura, sua consistência, sua forma de responder ao mundo. Aqui vai um conselho direto, sem agressividade. Se você quer uma vida melhor, comece organizando o básico: rotina, compromissos, saúde mental, objetivos claros, limites pessoais, comunicação honesta. Pequenas decisões diárias moldam grandes resultados ao longo do tempo. Muitos homens esperam motivação para agir, mas maturidade é agir mesmo quando a motivação não está alta. É construir disciplina. É aprender a sustentar processos. É parar de buscar atalhos emocionais. Outro ponto importante: quando você assume responsabilidade, você também aprende a respeitar o tempo das coisas. Você entende que crescimento não é imediato, que evolução exige paciência, constância e humildade para corrigir rotas. Essa postura transmite algo muito forte: confiabilidade. Pessoas confiam em quem cumpre o que promete, em quem assume erros sem justificar excessivamente, em quem busca melhorar continuamente. Responsabilidade pessoal também melhora sua autoestima. Não porque tudo fica perfeito, mas porque você sabe que está fazendo sua parte. Você constrói orgulho saudável, você desenvolve autorrespeito. E aqui entra a crítica construtiva. Muitos homens estão esperando que algo externo os salve. Uma oportunidade, um relacionamento, um reconhecimento, quando na verdade o trabalho principal precisa acontecer dentro. Enquanto isso não muda, o cenário externo tende a se repetir. Acordar para isso não é fácil, mas é libertador. Quando você assume o comando da sua própria vida, sua postura muda, sua fala muda, sua energia muda,
Sua presença muda, e isso é percebido naturalmente pelas pessoas ao seu redor. Você não precisa provar nada, você simplesmente demonstra através da consistência. Agora estamos quase no final. E a próxima característica é silenciosa, discreta, quase invisível, mas extremamente poderosa quando aplicada com constância. 5. Consistência silenciosa. Ser confiável sem precisar provar nada. Existe uma característica que quase nunca aparece em discursos chamativos, mas que constrói admiração profunda ao longo do tempo. Consistência. Não aquela barulhenta, cheia de promessas e discursos, mas a consistência silenciosa, visível nas atitudes diárias. Muita gente confunde impacto com intensidade. Acha que precisa impressionar, surpreender o tempo todo, criar momentos grandiosos para ser valorizado. Mas, na prática, o que gera confiança real é previsibilidade positiva. É saber que a pessoa age de forma coerente hoje, amanhã e depois. Consistência significa alinhamento entre palavra e ação. Significa estabilidade emocional, postura equilibrada, comportamento previsível no melhor sentido. As pessoas sentem segurança quando sabem com quem estão lidando. Aqui vai a parte controversa. Quem tenta provar valor o tempo todo geralmente transmite insegurança, não força. Quanto mais você precisa se justificar, explicar, convencer ou performar, menos natural se torna a sua presença. A consistência silenciosa não precisa de aplausos. Ela simplesmente acontece. É a repetição de bons hábitos, decisões responsáveis, comunicação clara, respeito aos próprios limites e aos limites dos outros. Isso constrói reputação. E reputação é algo que fala mais alto do que qualquer discurso. Outro ponto importante: consistência também é emocional. É saber manter equilíbrio nos dias bons e nos dias ruins. É não mudar completamente de postura conforme o humor, a pressão ou a expectativa externa. Essa estabilidade cria confiança quase automática. Quando você desenvolve essa qualidade, algo muda internamente. Você passa a confiar mais em si mesmo. Sua autoestima deixa de depender da reação dos outros. Você se sente mais centrado, mais seguro, mais firme nas próprias decisões. E isso se reflete naturalmente na forma como você fala, se movimenta, se posiciona e se relaciona. Consistência também elimina ruídos, menos confusão, menos ambiguidade, menos desgaste emocional. As relações ficam mais simples, mais leves e mais previsíveis emocionalmente, o que gera conforto e proximidade. Existe algo muito poderoso em ser alguém que não precisa impressionar para ser respeitado. Alguém cuja presença transmite estabilidade sem esforço. Alguém que não promete demais, mas entrega com constância. Esse tipo de postura cria admiração silenciosa. Não é imediata, não é explosiva, mas é profunda e duradoura. E talvez o ponto mais importante: quando você vive de forma consistente, você não vive em busca de aprovação. Você vive em alinhamento com seus próprios valores, objetivos e limites. Isso gera autenticidade real. Você deixa de se adaptar excessivamente para agradar. Você passa a se posicionar com tranquilidade. Você se torna mais previsível emocionalmente. E isso cria segurança nas conexões humanas. No final das contas, não é o que você diz que constrói sua imagem. É o que você repete todos os dias, silenciosamente. E agora que você entende essa última característica, estamos prontos para fechar este vídeo com uma reflexão forte, direta e provocativa. Aqui vai uma afirmação que vai incomodar muita gente. A maioria dos homens não perde conexões por falta de aparência, dinheiro ou oportunidades. Perde porque nunca desenvolveu maturidade emocional, clareza de propósito e consistência interna. Isso não é um ataque, é um convite para acordar. Enquanto muitos continuam buscando truques rápidos, frases mágicas e fórmulas externas,
poucos têm coragem de olhar para dentro e construir uma base sólida. Autocontrole, vida própria, comunicação clara, responsabilidade e consistência não são atalhos. São fundamentos. E fundamentos mudam destinos. Se você realmente aplicar o que foi falado aqui, sua postura vai mudar, sua presença vai mudar, sua forma de se relacionar vai mudar. Não por manipulação, mas por evolução pessoal. Agora eu quero ouvir você. Comente aqui embaixo qual dessas características mais fez sentido para a sua realidade ou qual foi mais difícil de aceitar. Compartilhe sua experiência, sua visão, sua história. Eu leio os comentários e entro em contato com vocês. Isso cria uma conexão real entre nós. E lembre-se, a transformação começa quando você decide sair do automático e assumir o controle da sua própria vida. A pergunta não é se isso funciona. A pergunta é: você está disposto a ser diferente da maioria?